Abra aí comigo Gênesis capítulo 25, 27 a 34. Gênesis 25. Gênesis 25, 27 a 34. O microfone tá bom aí, Thaís? Quem achou, diga amém. Cresceram os meninos. Esaú saiu perito caçador, homem do campo. Jacó, porém, homem pacato, habitava em tendas. Versículo 28. Isaque amava Esaú porque se saboreava de sua caça. Rebeca, porém, amava a Jacó. Tinha Jacó feito um cozinhado quando esmorecido veio do campo Esaú. E lhe disse: peço-te que me deixes comer um pouco desse cozinhado vermelho, pois estou esmorecido. Daí chamar-se Edom. Só uma explicação básica aqui, é porque Edom, Esaú, vermelho, tem tudo a ver, tá? Na literatura hebraica é como se fosse vermelho, 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 vários vermelhos aqui. Disse Jacó: vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Então respondeu: estou a ponto de morrer, de que me aproveitará o direito de primogenitura? Então disse Jacó: jura-me primeiro. Ele jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Deu, pois, Jacó a Esaú pão e cozinhado de lentilhas. Ele comeu, bebeu, levantou-se, saiu. Assim desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. Imagine nesse momento, e aí dê asas à imaginação, tá? Se você é daqueles que fecha os olhos e pensa, se você ainda com os olhos abertos consegue pensar em alguma coisa aí. Duas pessoas, com o mesmo pai, com a mesma mãe, com a mesma ideia de vida, com os mesmos princípios, eu diria, com a mesma realidade, com a mesma herança disponível, com a mesma casa, com a mesma conta bancária, com os mesmos ensinamentos, mas que buscam uma vida de alternativas em alternativas, meio que diferente. Eles têm o mesmo princípio, a mesma casa, o mesmo pai, a mesma mãe, a mesma realidade, a mesma família, a mesma tradição, mas com escolhas um pouco diferentes. De um lado, você tem o herói. Quem participou aqui da falecida Escola Bíblica Dominical? Levanta a mão. Ok, temos crentes raízes aqui. Hoje na nossa igreja é EDP, Escola da Palavra. Quem nunca pensou naquela época, quando você era pequenininho ainda, nas aulas de Escola Bíblica Dominical, e agora Escola da Palavra, o Esaú, o perito caçador, o cara top. Então de um lado você tem o caçador, o brabo. Do outro lado, você tem o folgado. Corriqueiramente, como é chamado pelo senso comum, segundo o teólogo e filósofo luterano Rubem Alves, senso comum, o que é senso comum? É aquilo que todo mundo diz, que todo mundo pensa. Isso é senso comum. Quando eu era pequeno, não você, porque agora você tem internet, eu não tinha. Mas na minha infância, minha mãe falava que misturar manga com leite, você morre. Eu misturei, eu estou aqui. Mas o senso comum dizia: se misturar, morre. O que é o senso comum aqui? O senso comum olha para esse texto e é bem verdade. Esaú é o perito caçador. Aliás, é uma das maiores incógnitas. Por quê? Porque um é muito bom, no caso tem o chamado, a vocação, que no caso é Jacó, e o outro, Esaú, ele que era para ser, ele que é o perito, ele que é o caçador, ele que é o herói das histórias. Nem tudo que é transparente, brilha e é bonito, é cristal. Nem tudo que é dourado, brilha, reluz, é ouro. Se eu fosse você, eu não saía daqui hoje.
vai pensar um pouquinho sobre esses dois meninos aqui. O texto começa dizendo assim, ó: cresceram os meninos. Repita após mim: cresceram os meninos. Primeira consideração importante: eu tenho a ideia de que eu estou pregando hoje aqui no último Connect do ano, ou seja, uma preparação para você entrar em 2025. Amém ou não amém? Então você tem que pegar uma palavra hoje aqui que seja a rema para você observar a sua vida, observar seu histórico, entender algumas ideias, alguns conceitos e então agora se preparar para entrar em 2025. Aí quando eu pego esse texto aqui, a primeira coisa que me chama a atenção é que todo mundo tem que crescer. E aí não existe acepção de pessoas. Olha que interessante: o herói cresce, o folgado também cresce. O caçador, o perito, o habilidoso cresce, mas gente, corriqueiramente é chamado, né, de vagabundo, no sentido literal, tá, da palavra. O que é viver em vagabundagem? Desprovido de se dar ao trabalho. Os dois devem crescer. Sabe o que eu entendo na caminhada cristã? Que na caminhada cristã, às vezes, existe uma geração, e é bem verdade, nós estamos em 2024, uma geração de juventude que parece-me, não são todos, mas alguns, vivem com a síndrome de interligados kids. Olha para a pessoa do seu lado e diga para ela: cresce. Já cresceu? Dá um sorrisinho para não ficar tão pesada a mensagem. Onde eu tenho que crescer cara. Estou vendo casais aqui, estou vendo casais de namorados, estou vendo casais casados, estou vendo alguém, já vou profetizar, e aí quem pega, pega aí. Estou vendo alguém que já vai se casar em nome de Jesus. Ok? Irmã, tá pego, Stênio, tá ali, ó, já recebeu. Estou vendo pessoas aqui, jovens, que têm uma realidade de vida que você sabe o quanto você precisa crescer. E a primeira pedrada numa noite como essa é Deus aqui, como se Ele estivesse entrando nesse templo, fechando as portas, dizendo para você: jovem, o lugar que eu quero te levar para 2025 não aceita meninos. O lugar que eu quero te levar para 2025 não aceita garotinha, não aceita garotinho. É Paulo que vai dizer em 1 Coríntios, lá no finalzinho, tu vai ver ele dizendo, ele vai mencionar o quê? Então, quando eu era menino, algumas traduções, algumas versões vão dizer, quando eu era criança, eu fazia coisas de criança, eu pensava como criança, eu realizava como criança, mas agora eu cresci. E existe uma palavra para ser liberada para você dessa noite. Você que está em casa também recebe isso aí em nome de Jesus. O lugar que Deus está preparando para você não é aceitável meninos, crianças, garotinhas, mimados. Lá é aceitável gente que é grande, forte, maduro, poderoso, tem legalidade. E vou dizer, quem cresce é maduro, quem cresce ora mais, quem cresce pensa mais, quem cresce observa mais, quem cresce não é levado por qualquer vento de doutrina, quem cresce tem a palavra fundamentada no coração. Não é qualquer emoção que mexe com você, não é qualquer palavra que mexe com você, não é qualquer sorrisinho estranho que vai tocar a sua alma, porque você cresceu. Cresceu. Para não estar sozinho aqui, diga para a pessoa do seu lado: já cresceu? Primeira Coríntios 13:11. Quando eu era menino, agora eu não sou mais. Se eu fosse você, eu glorificava Deus enquanto eu tomo água, tá? Que a boca secou. Todos crescem e se tornam alguma coisa. Desculpe ser um pouco filosófico, mas eu tenho que dizer isso para você. Ninguém cresce sendo, mas ninguém cresce para ser nada. Vou dizer de novo: ninguém cresce sendo, mas ninguém cresce para ser nada. Você cresce para se tornar alguma coisa, você cresce para ser alguma coisa. Aí vai a sua escolha: eu cresço para ser alguma coisa que Deus quer que eu seja, ou eu cresço para ser alguma coisa que apenas eu quero ser. Charles Spurgeon, príncipe dos pregadores, ele diz uma coisa incrível, entre várias: cristãos que nascem emocionados morrem quando a emoção acaba. Você hoje, você é um cristão de verdade? Você é um jovem fundamentado na palavra, em Cristo Jesus, ou tu é emocionado? Porque se tu é emocionado, na hora quando a emoção acabar, acredite, tu
tu vai com ela. Só que eu quero crer numa noite como essa, uma unção de crescimento para uma juventude que aceitou viver aquilo que Deus quer que ela viva. Eu não sei se você está anotando ou tomando nota disso. Entenda, não existe evangelho, não existe vida cristã sem crescimento. Então anota isso. Eu preciso crescer, eu preciso evoluir, eu preciso caminhar. O nosso Deus é um Deus de novidade de vida. Então Ele faz nova todas as coisas. Ele deixa o velho homem e agora você mergulha numa nova realidade. Eu não sei, cara. Será que o seu costume é sempre acordar tarde para essa realidade que você vive? Será que o seu costume é acreditar numa vaga, só que você não se prepara para isso? Tu não estuda para isso? Tu sabe que tu precisa de disciplina para isso, e ô coisa chata é ser disciplinado. Ter que anotar no papel o horário de cada detalhe da sua vida. Tu vai precisar fazer isso, porque isso trata-se do quê? De disciplina, crescimento. Já ouviu a seguinte frase? Crescer é chato. Mas ó, o Interligados Kids é lá. Aqui você está no Connect. Se você se sente Interligados Kids, ainda está em tempo. Pode ser. Agora, se você permanecer aqui, como eu sempre digo, existe um futuro. E Deus já está lá. Aí nós temos aqui algumas considerações importantes. Esaú, ele é perito. Repita após mim, perito. Não, mais forte, perito. Repita após mim, habilidoso. Agora olha só que interessante, Jacó é alguém que habita em tendas. Aí vamos lá, eu estou hoje aqui para tentar acabar com a sua infância. Desculpe-me acabar com a sua infância hoje, mas lembra que eu disse que nem tudo que reluz é ouro? Nem tudo que é brilhante, bonito é cristal? Pois é, e se eu falar para você que Jacó não é tão vagabundo assim como disseram para você, ou como te fizeram acreditar? Vamos lá. Você lembra do avô de Jacó? Sim ou não? Sim ou não? Então se você não se lembra, vamos colocar aqui, ó. Repita após mim, Abraão. Esse aí é o avô de Jacó. Aí ele gera Isaac, ok? Abraão, gente, uma perguntinha básica. Pelo pouco que você lembra, Abraão ele tinha dinheiro, sim ou não? Muito dinheiro. Aí o que acontece? Abraão se vai. Quem que permanece? Isaac. Eu te pergunto, Isaac tem dinheiro e herda a grana de quem? Do pai. Isaac não tem pouco dinheiro, Isaac tem muito dinheiro. Aí nós chegamos em Jacó e Esaú. É que na verdade, vamos lá, mais um conhecimento prévio aqui. Repita após mim, exegese. O que é exegese? Exegese é uma técnica que todo mundo que estuda a Bíblia Sagrada vai utilizar. Exegese é uma palavra grega que quer dizer assim, ó, extrair do texto, você sugar do texto, tirar dele. E isso não é uma tarefa que você faz apenas com grego, hebraico, não, é mais do que isso. E aí eu vou puxar a sardinha para mim, vocês sabem que eu sou professor de história, né? Então assim, quando você faz uma exegese, uma extração do texto, você também tem que conhecer a cultura e a história da época. Aí quando eu li esse texto de maneira bem clara, sabe o que aparece ali? Ó? Aparece assim, e Jacó habitava em tendas. Aí todo mundo que desconhece a cultura, sabe que sempre pensou, e por isso você acredita nisso hoje, que ele era vagabundinho, que ele era o sangue azulzinho, que ficava em casa, que era alguém que não tinha responsabilidade, porque é o cara que fica em casa. Na verdade, você não entendeu que quando aparece no texto antigo, tendas, está falando de pastor de ovelhas. Sabe o que quer dizer aqui? Que Abraão tinha, olha só, não era Abraão que era pastor de ovelhas. Ele liderava muitos e muitos pastores de ovelhas. Ele morreu, Isaac continua. Isaac também herda esse conhecimento do pai, de ser pastor de ovelhas e liderar pastores de ovelhas. Lembre-se que é a profissão da época, empresa. Aí vem Jacó, Isaac está em casa tranquilo. E quem que lidera, quem que é o gerente, quem que é o supervisor da empresa de Isaac? Jacó. Então Jacó, quando fala e habitava em tendas, eu não estou sozinho, Milton Schwantz, que é um grande teólogo dessa área e pesquisa esse texto, ele menciona isso. Eu achei incrível, porque quer dizer que mais uma história da nossa infância foi desfeita aqui. Ele não era tão vagabundo assim, pelo contrário, todo aquele histórico que veio de Abraão, Isaac, chegou em Jacó. Então Jacó, ele é quem? Ele é aquele cara que lidera as coisas do pai.
ele habita em tendas. E quem que é o folgado então, que vive por hobby? Desculpa atrair sua mente. Repita após mim, Esaú. Esaú é caçador. Agora eu te falo, caça é para você se alimentar. Quem precisa caçar quando tem um pai milionário? Você não entendeu? O que adianta nós vivemos uma geração de jovens que vivem hobby, que vivem flertando com o mundo aberto, a realidade lá fora, se eu tenho um pai que é dono de todas as coisas? Por que eu tenho que ficar flertando com emoções, achando que assim, porque as emoções eu tenho que buscar lá fora, os bons momentos são lá fora. Aí de repente chega a tentação, você fala, poxa, a tentação é de quem? É coisa de quem vive em hobby. Eu vou viver esse hobby aqui porque é interessante, para mim é legal, para mim é confortável. Ei, vai uma palavra para você hoje, em nome de Jesus: habite em tendas. Cuide das coisas do seu pai. Quem é o seu pai? O nome dele é Deus. Cuide das coisas daquele que te escolheu, aquele que te chamou, aquele que te reservou, aquele que colocou você no momento de proteção e disse: ei, tu és meu filho, e de você eu me responsabilizo. Mas não, a gente vive uma geração de juventude que ora a gente está aqui meio que Jacó, e ora a gente está meio que por hobby, Esaú. Quem nós somos? Nós somos Esaú ou nós somos Jacó? Qual é a nossa realidade? Posso te falar uma coisa em nome de Jesus? Para você estar aqui hoje existe uma tradição. Alguém que orou para você estar aqui, alguém que jejuou para você estar aqui, alguém que buscou para que a sua vida fosse diferente da dele, da dela. Seu avô, sua avó, de repente na minha família não, pastor, na minha família não tem ninguém, eu sou o primeiro, mas alguém, alguma família da igreja, algum amigo de amigo orou para que você vivesse e habitasse em tendas. Então rejeite em nome de Jesus todas as vezes que o hobby bater na sua porta. Eu estou falando por metáfora aqui, mas entenda, todas as vezes que o hobby bater na sua porta, sentimento ruim, palavra de destruição, negação, crise de identidade, você tem que resistir e dizer: ei, fui chamado para ser Jacó, e é isso que eu vou ser. Fui chamado para ser Jacó, e é assim que eu acredito. É isso que eu fui chamado para ser. Rejeite ser Esaú. Teve alguém que pagou caro pela herança que você tem hoje. Você é pastor de ovelhas e não sabia. Repita após mim: eu sou pastor de ovelhas. Mais uma vez, deixa eu tentar acabar com a sua infância. Eu acho que o tema dessa pregação teria que ser desconstruindo a minha infância na escola bíblica dominical. Eu entendo você que tem um olhar diferente com relação a Jacó, porque eu vou perguntar aqui, vamos ver como é que vai vir a resposta. Qual é o significado do nome Jacó? Alguém se arrisca? Suplantador, trapaceiro, enganador, traidor. Meu Deus! Varão, uma salva de palmas para Laís Andrade, senhores. É bem verdade, você que está em casa não entendeu, fica tranquilo, vou explicar aqui. É bem verdade que no decorrer da vida de Jacó, daqui a pouco, a sua postura vai se tornar hostil. E então ele vai ser chamado de enganador, de trapaceiro, de suplantador, daquele que engana, daquele que dá nó em pingo d'água. O baiano vai dizer isso, né? Aquele que arrocha. Geralmente é isso que é associado pela vida dele após algumas realidades. Mas eu não sou louco nem nada. Eu estou aqui numa igreja que tem transmissão ao vivo. E também você recebeu uma pregação que eu também recebi, do pastor Silas, o nosso pastor. E ele disse o quê? Que todas as vezes que você fazer uma afirmação teológica, você tem que usar o quê? A Bíblia. Versículo 26, pega a sua Bíblia. O mesmo capítulo. Capítulo 25, versículo 26. Olha só, eu acho que você sabe que Esaú e Jacó eram gêmeos, certo? São gêmeos. O primeiro sai, Esaú. Aí chega no versículo 26. Depois nasceu o irmão. Quem que é esse irmão, gente?
Quem que é esse irmão, gente? Quem que é esse irmão, gente? Quem que é esse irmão, gente? Jacó. Por isso lhe chamaram Jacó. Mas por isso lhe chamaram o quê? Olha entre o ponto e vírgula e essa parte que eu li. Segurava com a mão o calcanhar de Esaú. Então quer dizer que Esaú nasce primeiro. Aí vem quem? Vem Jacó. Só que aí por que Jacó? Segurava com a mão no calcanhar. Repita após mim. Iakov. Não, pode falar meio russo. Iakov. Pois é, mas isso não é russo, isso é hebraico. Iakov é o nome original de Jacó. E quando você pega esse termo originalmente, sabe o que quer dizer? Aquele que agarra. Não tem nenhuma novidade. Está escrito aí, aquele que agarra. Aí tem uma consideração. A partir de agora, por favor, não chame Jacó de trapaceiro, de enganador, de mentiroso. Ele vai mentir? Vai. Vai trapacear? Vai. Vai errar? Vai. Mas olha só, ele é um bebê ainda. Está chamando um bebê de trapaceiro, de mentiroso. Não faz sentido. O texto já está dizendo, é porque ele agarrou o calcanhar do irmão, então deram o nome do que? Jacó. Porque agarrou, chama-se Jacó, que é o Iakov, ok? Aí olha só que interessante. Quando eu pego um estudioso chamado Derek Kidner, ele diz uma coisa interessante. Ele fala assim: Jacó é aquele que vive pelos calcanhares, só que tem uma realidade intrinsecamente ligada aí. Eu acho isso incrível. Ele fala, dentro da cultura da época, a ideia para Jacó é alguém que tem Deus na sua retaguarda. Agora vamos lá. O texto está dizendo assim: Esaú é o caçador, é o perito, é o habilidoso. Quando olha para Jacó, você viu que estranho que aparece? É pacato. O que é pacato? Repita após mim: simples. Essa é a palavra que a gente pode traduzir aqui. Simples. Eu vou dizer algumas palavras e você vai repetindo aí, ó. Eu falei simples. Segunda palavra, inteiro. Repita após mim: inteiro. Repita após mim: íntegro. Solidificado. Isso é o que você entende a partir de agora quando você lê a sua Bíblia e você vê lá. Então Esaú era perito, era habilidoso. Jacó era pacato. Você pode traduzir como? Era simples, era inteiro, era íntegro, era solidificado, era formado, era adulto, era maduro. Pastor, e como que eu me torno solidificado, inteiro, maduro, formado, grande, forte, intensivo? Quando você tem Deus em sua retaguarda. Pastor, para eu ser inteiro, tenha Deus em sua retaguarda. Pastor, para eu ser inteiro e íntegro, tenha Deus em sua retaguarda. Para eu ser simples, tenha Deus em sua retaguarda. Para eu ser grande, formado e solidificado, tenha Deus em sua retaguarda. Não existe outro meio, não existe outro jeito. Só existe um: ter Deus em sua retaguarda. Você está comigo? Diz amém. A consideração interessante aqui, e a gente caminha para o versículo 28. Está com a Bíblia aberta? Olha o texto aí. Isaac amava Esaú, porque se saboreava de sua caça. Rebeca, porém, amava a Jacó. Sabe o que eu vejo aqui? Mais uma dualidade. Uma geração de jovens que tem uma crise de identidade, e a outra que tem certeza de quem é. Prova, pastor, eu vou te provar. Olha só, Esaú, está explicado porque ele caçava. A ideia de ele caçar é para quê? Para que Isaac o ame. Olha o texto. Ele caçava para quê? Para que o pai saboreasse a sua caça. Quando você olha para Jacó, não aparece isso. Quando você olha para Jacó, acontece o quê? E Rebeca o amava. Vou liberar uma palavra para você aqui em nome de Jesus. Tome cuidado em você, como ser humano, tentar suprir emoções de outra pessoa. Você não foi chamado para curar emoções de amigo, de amiga, de irmão, de esposo, de esposa, de namorado, de namorada, de noivo, de noiva. Você não foi levantado para curar crises.
Você não tem que fazer como uma espécie de dependência emocional. Já viu, gente? Gente, eu vou ter que dizer aqui. Eu já fiz atendimento aqui. E eu percebo que às vezes é uma necessidade de suprir para que o outro me aceite, para que ela me aceite, para que ele me aceite. Ei, você não precisa provar nada para ninguém. Você é filho, você é filha, você é príncipe, você é princesa. Mas fica nessa frenesia, não, porque se eu não fazer eu perco a amizade. Porque se eu não fazer, vai ficar difícil o nosso relacionamento. Porque se eu não realizar, vai ficar difícil a forma de nós nos adaptarmos e estarmos juntos. Não, para com isso. Já existe alguém que escolheu a sua vida, já entendeu por você que você é filha, que você é filho, que você é princesa. Mas não, a gente fica nesse frenesi aí, não, eu tenho que provar, eu tenho que fazer. Se eu te falar que o dono do universo chama você de meu, isso não quer dizer nada. O filme é Deus Não Está Morto 2. Se você não assistiu, assista. E não me culpe de spoiler, porque esse filme já fazem anos. Tem uma cena no filme que me chama muito a atenção. O filme basicamente é o quê? É uma professora de história, para variar, que ela enfrenta uma barra incrível na escola, com essa questão de religiosidade. E quando pensa que não, ela parece que é afastada, enfim, e ela mora sozinha com o pai. É ela e o pai só. E no meio de uma conversa, eles estão dialogando no meio do filme ali. Aí ela fala: pai, eu te amo. Aí o pai olha para ela e fala: eu te amo. Ela olha e fala: não, mas eu te amo mais. Aí o pai olha para ela e fala: não, eu te amo mais. Aí ela fala: não, pai, eu te amo mais. O filme parece que dá uma pausa. Ele olha para ela e diz: mas eu te amei primeiro. Na competição de amor entre Deus e você sempre vai perder. Porque Ele te amou primeiro. Você não sabia o que era amor, Ele já te amava. E sabe o que é interessante? Ele não te amou você bonitinho, assentado como você está aqui, prestando atenção numa pregação. Ele te amou quando você ainda não existia. E Ele já, aqui na mentalidade dele, via você existindo, caindo, tropeçando, errando, vacilando rude. E sabe o que Ele disse? Eu te amo, eu te amo, eu te amo. O maior exemplo de amor para a nossa realidade é o exemplo de uma mãe. E o que Ele vai dizer? Pode uma mãe se esquecer de um filho que ainda mama ou que no ventre esteja? Eu, assim diz o Senhor, todavia não me esquecerei de você. Tenha as suas emoções curadas nessa noite. Você não precisa provar nada para ninguém. Você não tem ideia que o dono do universo, Ele olha para você e te chama de meu, de minha. Ele é apaixonado por você. Você tem ideia disso? Se você não pegar nada dessa pregação, quero que você saia daqui crendo: o dono do universo olhou para mim e disse: você é meu, você é minha, você me pertence. Aleluia. Não faça para ser visto. Não se preocupe com isso. Você já é amado. Diga para a pessoa do seu lado: não faça para ser visto, não. Você já é amado, cara. Pode ser de verdade. Jacó é centrado e Esaú é desfocado, gente. Alguém que vive focado como Jacó é alguém que cuida das coisas do pai. Ou seja, ele entende que ele cresceu, ele entende que ele tem uma realidade, ele entende que ele vive essa realidade. Aí alguém que vive em hobby geralmente se cansa. É por isso que escolher a Deus, eu gosto disso aqui, eu tenho que dizer isso aqui. Você poderia estar em qualquer lugar hoje, mas você escolheu estar aqui na casa do Pai. Você escolheu estar aqui em tendas. E isso é magnífico, sabe por quê? Porque prova que você inclusive é centrado, é focado. Tem uma geração que vive por hobby. E no caso aqui, a gente tem que dizer: já é difícil viver aquilo que Deus me chamou para viver. Quem dirá viver aquilo que Deus não me chamou para viver, que Deus não me chamou para ser? Esaú tem tudo, mas ao mesmo tempo não tem nada. Isso você vê no versículo 29 do próprio texto que você leu aí. Quando chega no versículo 30,
Aí me cai um pensamento muito forte, que eu já dei o spoiler no começo da leitura. Pega o versículo 30, você está com a Bíblia aberta aí. E lhe disse: peço-te que me deixes comer um pouco desse cozinhado vermelho, pois estou esmorecido. Essa palavra esmorecido você pode traduzir como desfocado, cansado, destruído, pesado. Não precisava estar destruído, focado, cansado. Era só viver debaixo de tendas. Mas ele preferiu isso aí, ok, ele chegou cansado. Engraçado que o filho da mãe chega cansado, sem caça. Quem se cansa no mundo lá fora, aqui dentro tem um alimento preparado. Agora eu tenho que dizer, se aqui dentro tem alimento, quem tem um alimento para a geração de Esaú? Pode olhar para a pessoa do seu lado e diga: você. Eu quero crer que vai chegar um tempo em 2025, que aqui em Culto da Vitória, em EDP, em Connect, vai se levantar gente aceitando a Jesus. E você no seu lugar, jovem, você que está aqui, não vai precisar o seu líder de time olhar para você e falar: ó, acompanha lá. Não vai precisar o líder de jovens olhar para você e falar: ó, acompanha lá. Não vai precisar um pastor olhar para você e dizer: acompanha lá. Você do seu lugar, tu vai olhar e vai dizer assim: opa, está indo um Esaú lá, eu sou Jacó. Eu tenho o alimento que esse Esaú precisa. Essa é a nossa missão. Você não vai jogar para o outro e dizer: então, porque o outro discipula. Coitado do Start, coitado do Horizonte, sofrem sozinhos. Não, vai chegar uma hora que você vai falar: ô Start, ô Horizonte, o que precisa aí? Tem gente para discipular? Deixa que eu discipulo, eu sou Jacó. Tem gente para ensinar? Eu ensino, eu sou Jacó. Tem gente para orar aí? Deixa que eu oro, porque eu sou Jacó. Tem gente aí para acompanhar, levar até o batismo? Deixa comigo, porque eu sou um jovem da geração de Jacó. Eu quero crer que eu não estou sozinho aqui. Quem se cansa, auto se destrói. Prova na Bíblia, pastor? Simples. Quando você pega isso aqui, gente, no texto hebraico, lembra que eu falei que é vermelho, vermelho, vermelho? A palavra Esaú relacionada a Edom é vermelho. O prato de lentilhas, perceba que Esaú fala: me dá um pouco desse cozinhado vermelho. Quando você pega a versão original e lê como está lá, sabe a impressão que se tem? É como se fosse assim, ó: deixa eu comer aquilo que eu sou. Para você não faz muito sentido, sabe por quê? Nós somos brasileiros, falamos o português. Mas na poética hebraica, sabe o que está querendo dizer aqui? Quem vive fora da vontade de Deus, auto se destrói, porque ele auto se consome. Ele se engole, ele se definha, ele se destrói. É por isso que no português a melhor tradução que veio foi essa: daí Edom. Aí você não entende. Fala: por que ele falou isso, daí Edom? Estou te falando isso porque a ideia é você se autodefinhar, se autodestruir, se autoconsumir. Eu conheço gente assim, fica feliz em um momento, mas quando está sozinho em casa, está se autodestruindo. A depressão consumindo, a crise de identidade pegando na mente, aquela ideia que você fala: caramba, mas por que eu estou vivendo isso de novo, caindo nisso de novo, errando nisso de novo? É auto se definhando. Mas tem uma geração de Jacó sendo levantada nessa noite, para poder acompanhar essa geração aí. Aí nós temos uma consideração interessante. No versículo 31, repita após mim: ação versus planejamento estratégico. Esaú chega e fala assim: dá para mim esse prato aí. Aí Jacó fala: tá, jura primeiro. Olha que louco isso, gente. Ele fala para jurar primeiro. Aí quando você olhar, fala de Esaú. Esaú olha para ele e fala: do que vai me adiantar a primogenitura, se eu estou com fome agora? Eu vou liberar uma palavra para você. O impulso de alguém vai te levar para uma vitória. O erro de alguém vai promover você em lugares altos.
Às vezes Deus permite isso. Eu não sei se é no seu trabalho, na faculdade, onde quer que você esteja, mas o vacilo de alguém vai fazer com que você esteja em lugares que você jamais imaginou que seria. E aí vem uma coisa mais forte aqui ainda. E eu quero que você repita de maneira profética para você mesmo. Pegue isso. Não era para ser eu. Diga isso. Não era para ser eu. Mas agora eu completo aqui do altar. Vai ser. Pastor, desenhe um pouco melhor isso aí. Vou desenhar para você. Não era para você ser empreendedor, mas Deus disse, vai ser. Não era para você ser pastor, pastora, missionária, ministro de louvor, ministra, mas Deus está dizendo, vai ser. Não era para você alçar voos mais altos, mas Deus está dizendo, vai ser. O lugar que Deus tem preparado para você, na sua família ninguém chegou. Você não veio de família sacerdotal, você não veio de família pastoral, você não veio de família empreendedorista, você não veio de família de empresários, e de repente alguém começou um negocinho pequeno, mas você vai chegar onde ninguém, na sua casa, na sua família, na sua realidade, na sua história, vai chegar. Ah, mas alguns sonharam, você vai concretizar. Mas alguns pensaram, você vai fazer. Ah, mas eu não tenho como. É Deus que está te levando. Ei, pega essa palavra hoje no final de 2024. Não era para ser você, mas por causa da sua fidelidade, por causa da sua lealdade, por causa da sua vida e testemunho, será. Vai ser você. Vai ser você. E é com você. Presente, superficialidade e um futuro eterno. Os versículos 32, 33 e 34 são os mais tristes, só que são os mais tops. Primeira coisa é que Esaú diz, o que me vale isso que você julga ser tão importante, se eu estou com fome hoje? E eu não sou vidente nem nada. Você deve estar se perguntando, tá, pastor, e qual é o tema dessa pregação? Você já pregou, você tem 3 minutos. Guarde isso na tábua do seu coração. O tema dessa pregação é: herança não é lanche. Repita para a pessoa do seu lado: herança não é lanche. Pastor, o que é lanche? Lanche é vontade. E qual que é a frase da nossa mãe? Vontade, dá e faz. Pastor, mas eu vivo com vontade. O que eu faço com essa vontade então? Leva ela na cruz do Calvário. Tem alguém que sabe acabar com essa vontade direitinho. Tu não vence sozinho. Tu não vence nas suas forças. É até burrice, eu diria, vencer nas suas forças. Por quê? Porque existe alguém que já venceu por você na cruz. A gente não dá muito valor nesse texto. Eu encerro aqui. Porque a impressão que a gente tem é que são 2 adolescentes ou... Não posso falar adolescentes, tem adolescentes ali. Vou melhorar. São 2 kids, só para nós. São 2 kids que um vem da caça, olha e diz assim: me dá comida aí. Aí Jacó olha e fala: me vende. Ah, tá bom, não me vale nada a primogenitura, então beleza, me dá comida aí. Você acha que é isso? É por isso que a gente não dá valor no texto. Primeiro, o texto vai dizer no começo, da onde nós começamos a leitura: os meninos cresceram. Eles não são mais meninos, são homens. Segundo, possivelmente, Jacó está nos acampamentos de pastores do seu pai. Então tem muitos pastores tomando conta de ovelhas. Porque ele diz: jura-me primeiro. O que está acontecendo ali não é uma briguinha, é uma conversa de irmão mais velho com irmão mais novo. Não. O que está acontecendo ali é um conclave legal. Para quem é do direito sabe o que eu estou dizendo. É um conceito legislativo que está acontecendo ali. Quando ele fala jura primeiro, sabe o que quer dizer jurar no mundo antigo? Na hora, é como se todos os pastores que estivessem ouvindo, parou, ei, auxiliar, olha as ovelhas. Esaú vai fazer isso mesmo? Peraí, jurar, sabe o que ele está dizendo? Vamos ver as testemunhas. As testemunhas estão olhando para os 2.
Jura-me primeiro. Aí ele fala: o que vai me valer? Sabe por quê? Porque Esaú é superficial. Ele olha o presente, mas o presente é muito rápido. Não troque, em nome de Jesus, jovem, não troque aquilo que é eterno, aquilo que é realidade futura, por uma vontade momentânea. Do que vai me valer? 4 coisas ele troca. Quando ele fala: pode ficar com a minha primogenitura. Primeira coisa, quando o pai morre, divide a herança. Esse filho mais velho é dividido por igual. Ele tem a porção mais um filho. Isso é, porção dobrada da herança. 2 vezes mais que qualquer filho. Se você sabe agora que Isaac é muito rico, você deve imaginar como o primogênito ficaria milionário. Segunda consideração: o sacerdócio da casa. O pai morreu, além de ele ser duplamente rico, agora quem toma as decisões é o filho mais velho. Quem faz as orações, quem é o representante diante de Deus, é o filho mais velho. Quem faz as regras do jogo é o filho mais velho. Terceiro, ele não sabia, mas ele vai se casar. E ele perdeu a oportunidade de ter na geração dele o Salvador do mundo, chamado Jesus. Prova na Bíblia. Jesus é o quê? Leão da tribo de Judá. Judá é filho de quem? Jacó. E a quarta coisa, só porque ele tanto faz. A quarta coisa: Deus de Abraão, Deus de Isaac, e poderia ser Deus de Esaú. Deus está chamando você no escritório hoje, dizendo: ei, não vale a pena. Não troque. O meu futuro é eternidade, o presente é momentâneo. E aqui vem a parte mais triste, no versículo 34. Para quem é do português aí, e meio paranoico, deve ter percebido. Tu viu aí o verbo utilizado por Jacó? Apenas um, no versículo 34. E deu. Acabou. Porque quem vive de acordo com a vontade do Pai é aquele que provê. Ele tem o que dá. E posso te falar, cada um dá o que tem. Jacó tinha alimento, por isso dava. E quando você olha Esaú, 5 verbos: comeu, bebeu, levantou-se, saiu, desprezou. Se coloca em pé. Uma palavra como essa, a gente já teve aqui algumas pessoas, e eu sei que todos são da casa, já que foi mencionado aqui pelo Welcome, que todos estão aqui. Se todos são da casa, então eu não acredito em crente pá. O que é crente pá, pastor? Quando a palavra vai no altar, aí você fica assim: não é para mim não, é para ele. Não é para mim não, é para ele. A pregação é uma só, mas a mensagem é diferente. Quer dizer isso? Quer dizer que o que foi pregado é esse texto, mas você de repente pegou uma parte da mensagem, você pegou outra, e por aí vai, sucessivamente. 2024 está encerrando, mas 2025 está vindo aí, gente. E essa palavra aqui não é à toa para você que está aqui nessa noite. Se existe uma geração que tem que inflamar pessoas, essa geração está aqui. Se existe uma geração de pessoas que vai cuidar de gente, essa geração está aqui. Uma frase que me pega muito: o que você faz soa tão alto que eu não consigo ouvir o que você fala. Cada ação sua é um recado para o reino. Pode contar comigo ou não. Quem é você? Esaú ou Jacó? E para finalizar de maneira melodramática, olha para a pessoa do seu lado e diga para ele, diga para ela: lanche é apenas vontade. Você é maior que tudo isso.
2025 vem aí, vai aumentando a intensidade. Diga para ele, diga para ela: tecladista, vem comigo, 2025 vem aí. Mais forte, vem comigo, tecladista, 2025 vem aí. Mais forte, 2025 vem aí. Não será aceitável, meninos, meninas, crianças, mas sim adultos, uma geração de Jacó que Deus escolheu. Se você acredita nisso, já sabe o que fazer. Herança não é lanche.